Em Daguestão, existem aldeias abandonadas por causa de uma doença estranha, deixando tudo para trás. Há uma duna de areia colossal, do tamanho de uma cidade pequena, sem explicação lógica para a sua existência. E há um monstro marinho de 900 mil libras construído para o dia do juízo final, apenas enferrujando numa praia. Isto não é um filme. Este é um lugar real, uma república nas montanhas do Cáucaso que esconde mais segredos do que qualquer outro lugar na Europa. Estamos a contar os 30 lugares mais populares e chocantes que pode visitar. E as histórias por trás deles são inacreditáveis. A nossa jornada começa com uma verdadeira força da natureza. Um lugar que, para dizer o mínimo, redefine a escala. Este é o Canyon do Sulak. Esqueça o que ouviu sobre outros canyons. Este é um verdadeiro monstro e é um dos mais profundos do mundo. Veja bem, muitas pessoas são loucas pelo Grand Canyon, no Arizona. É profundo, sem dúvida. Mas o que muitos ignoram é que o Canyon do Sulak é ainda mais profundo. Estamos a falar de uma profundidade impressionante, de mais de 6.300 pés. Para colocar isto em perspectiva, a parte mais profunda do Grand Canyon tem cerca de 6.000 pés. Este gigante europeu, esculpido pelas águas azul turquesa do rio Sulak, está numa categoria à parte. A cor da água é algo mais. É um azul turquesa quase antinatural, brilhante, resultado do calcário por onde flui. Esta fita azul esverdeada brilhante serpenteia através das falésias escuras e dramáticas. A melhor forma de o experienciar? Um jet boat de alta velocidade. Estes barcos percorrem as partes mais estreitas do canyon, com paredes imponentes em ambos os lados, fazendo-o sentir-se incrivelmente pequeno. Para uma vista diferente, os viajantes dirigem-se para plataformas de observação perto da aldeia de Duke. A cidade em si foi construída para abrigar engenheiros para a barragem de Cherki, nas proximidades, que é outro fator uau. A barragem de Cherki é a barragem em arco mais alta de toda a Rússia, com 755 pés de altura. É esta barragem que controla o poder selvagem do rio Sulak. Mas o canyon guarda mais do que apenas água e rocha. Lendas locais falam de cavernas escondidas dentro das paredes do canyon. Algumas tão remotas que não foram totalmente exploradas. Há rumores de petróglifos pré-históricos, desenhos antigos deixados pelas primeiras pessoas que contemplaram este despenhadeiro maciço há milhares de anos. É um lugar que mistura poder natural bruto com a história humana mais profunda e antiga. Mas por mais profundo que seja este canyon, os segredos mais antigos estão trancados em pedra. Da parte mais profunda do Daguestão, viajamos agora para a sua mais antiga. Esta é Derbent, e é literalmente a cidade mais antiga de toda a Rússia. O seu coração é a fortaleza Narinkala. Isto não é apenas um castelo antigo. Esta é uma cidadela de 5.000 anos, um patrimônio mundial da Unesco, que viu impérios nascerem e caírem. Veja bem, Derbent fica numa faixa de terra estreita, com menos de 2 milhas, entre as montanhas do Cáucaso e o Mar Cáspio. Durante milênios, este foi o único caminho para viajar entre a Europa e o Médio Oriente. Era a porta da grande rota da seda. A fortaleza Narinkala foi construída para ser o cadeado dessa porta. O nome em si significa Fortaleza Ensolarada. As suas paredes maciças, em alguns lugares com mais de 60 pés de altura e 10 pés de espessura, foram projetadas para deter exércitos inteiros. E detiveram. Persas, árabes, mongóis e turcos tentaram conquistar este local. Mas aqui está o detalhe. A fortaleza é apenas o começo. 2 paredes de pedra maciças, conhecidas como a Muralha de Derbent,
Costumavam ir da fortaleza até ao Mar Cáspio, criando um corredor selado e protegido. A lenda local até conecta estas paredes a Alexandre, o Grande, que supostamente as construiu para manter afastados os selvagens bárbaros do norte. O que muitos ignoram, no entanto, é o que está debaixo da fortaleza. A Narin Kala possui um dos sistemas de água antigos mais incríveis jamais construídos. Cisternas subterrâneas gigantes e abobadadas armazenavam água fresca de nascente. O que ninguém lhe diz é que estas cisternas eram tão bem projetadas que podiam fornecer água para toda a cidade durante um cerco que durasse meses ou até anos. Explorar estas câmaras escuras e ressonantes parece um passo para um mundo esquecido. Esta fortaleza não foi apenas construída sobre pedra, foi construída sobre uma promessa de sobrevivência. Esta fortaleza reteve a vida. Mas a nossa próxima paragem é um lugar que perdeu tudo. No alto das montanhas, a uma altitude de cerca de 4.600 pés, encontra-se um lugar de beleza profunda e assombrosa. Esta é a aldeia fantasma de Gamsutl. É conhecida como a Machu Picchu do Daguestão. E é fácil perceber por quê. A aldeia é construída diretamente na encosta de uma montanha íngreme, com as suas casas de pedra e caminhos sinuosos parecendo ter crescido diretamente da rocha. As vistas são de tirar o fôlego, estendendo-se por vales e picos intermináveis. Mas o que realmente o cativa é o silêncio. Gamsutl está completamente vazia. Ora, muitas pessoas são loucas por histórias de fantasmas e pode ter ouvido contos de uma doença devastadora, uma praga que aniquilou a população. Mas a verdadeira história, aquela que os locais contam, é ao mesmo tempo mais simples e, de certa forma, mais triste. Não foi um único evento. Foi um lento declínio. Veja bem, nas décadas de 1970 e 1980, a vida nesta aldeia remota tornou-se demasiado difícil. O mundo moderno chamou. As pessoas partiram em busca de empregos nas cidades para escolas, eletricidade e água corrente. A aldeia esvaziou-se lentamente, casa por casa. Aqui está a parte que realmente o toca. Não ficou vazia por muito tempo. Um homem, um nativo da aldeia chamado Abdul Zalil, decidiu regressar. Voltou para a casa dos seus antepassados e viveu lá, completamente sozinho. Tornou-se o presidente da Câmara de uma cidade com uma população de 1. Cuidou das suas abelhas, acolheu os poucos caminhantes que faziam a subida íngreme e tornou-se uma lenda local. Abdul Zalil faleceu em 2015. Quando o fez, a aldeia de Gamsutl tornou-se uma verdadeira cidade fantasma. Hoje, pode caminhar pela sua casa, onde as suas coisas estão deixadas exatamente como estavam, uma pequena cápsula do tempo pessoal numa cidade de pedra. Gamsutl é um fantasma de abandono, mas outras aldeias foram construídas para lutar. Em seguida, encontramos uma das maravilhas naturais mais bizarras e inexplicáveis do Daguestão. Esta é a Duna Sariku. Imagine o seguinte. Está a conduzir pelas colinas verdes e rochosas das montanhas do Cáucaso. E de repente, surge um deserto maciço. Para dizer o mínimo, é um choque. A Duna Sarikun, ou Areia Amarela, é a maior duna de areia isolada de toda a Eurásia. Tem uma altura maciça de 860 pés. Isso é mais alto do que muitos arranha-céus. O que ninguém lhe diz é, ninguém tem 100% de certeza de como chegou aqui. É um mistério científico genuíno. Esta não é uma região desértica. Está rodeada por rios e colinas verdes. Então, de onde vieram 5.000 anos de areia? Existem duas teorias principais. Uma é que, durante milhares de anos, ventos fortes erodiram as montanhas de arenito próximas,
transportando as partículas de areia e depositando-as neste local específico. A outra teoria é que é o remanescente de um antigo delta de rio que secou há milênios. O que muitos ignoram é que esta duna é o seu próprio pequeno e isolado ecossistema. Por ser um deserto quente e seco, tem o seu próprio clima único. A areia pode atingir temperaturas de mais de 140 graus Fahrenheit no verão, e este pequeno deserto é o lar de espécies que nunca esperaria encontrar no Cáucaso, incluindo cobras raras, lagartos e até mesmo escorpiões. É um pequeno pedaço do Saara atirado para o meio da Rússia. Subir ao topo oferece uma das vistas mais surreais do mundo. Um deserto dourado e varrido pelo vento de um lado e as vastas montanhas verdes do Daguestão do outro. Esta duna é um mistério da natureza, mas a próxima paragem é um monumento a um homem. Viajamos agora para um lugar que está gravado na memória do Daguestão. Esta é a aldeia de Gunib, uma fortaleza natural que se tornou o último bastião para um dos guerreiros mais famosos da história. Foi aqui que a épica Guerra do Cáucaso, que durou décadas, chegou ao seu final dramático no século XIX. A guerra foi travada entre o Império Russo e os povos das montanhas do Cáucaso, que eram liderados pelo lendário Imam Shamil. Shamil foi um líder militar e espiritual brilhante, e por mais de 25 anos, ele e os seus combatentes, conhecidos como Murids, resistiram a toda a força do exército russo. Ele foi empurrado para trás, de aldeia em aldeia, de fortaleza em fortaleza, até não ter mais para onde fugir, a não ser para cima. Ele fez a sua última resistência aqui na aldeia de Gunib, que fica num planalto maciço e de grande altitude, com falésias íngremes em todos os lados. Era uma fortaleza natural, aparentemente impossível de atacar. Em agosto de 1859, a batalha final teve lugar. Shamil, com apenas algumas centenas de combatentes restantes, estava cercado por dezenas de milhares de soldados russos. O que ninguém lhe diz é que os russos não escalaram apenas as falésias, eles encontraram um caminho secreto e traiçoeiro, e uma batalha final e desesperada começou. O local é agora um lugar de peregrinação e história. Pode visitar as ruínas da fortaleza e ver o exato local, marcado por uma pedra, onde o Imam Shamil finalmente se rendeu ao comandante russo, o príncipe Bariatinsky, pondo fim à longa e sangrenta guerra. Há um miradouro lá, um miradouro do czar, construído mais tarde quando o czar Alexandre II visitou, em homenagem ao evento que finalmente colocou o Daguestão sob controle russo. Gunib foi o fim de uma guerra, mas a nossa próxima paragem é um lugar de pura magia. Prepare-se para ir para o subsolo, porque o nosso próximo destino é um dos lugares mais únicos e mágicos de todo o Daguestão. Esta é a cascata subterrânea de Saltinsky. Veja bem, do lado de fora, não parece muito. Começa na pequena aldeia de Salta e segue um desfiladeiro estreito e rochoso. O caminho em si é uma aventura, pois tem de saltar por cima de pedras e seguir o caminho de um rio pequeno, o Saltinka, enquanto ele flui para uma fenda nas montanhas, e então entra na caverna. Para dizer o mínimo, é como entrar noutra dimensão. O desfiladeiro abre-se para uma gruta ampla e cavernosa, e de um buraco grande e perfeitamente redondo no teto. A cerca de 65 pés acima da sua cabeça, uma poderosa cascata despenha-se. O fator uau aqui é a luz. Quando o sol está na posição certa, um único e poderoso feixe de luz brilha através do buraco, iluminando a água em cascata. A água atinge o feixe e explode num spray cintilante, enchendo toda a caverna com um brilho mágico e enevoado. A água, refletindo a luz e o musgo nas paredes, pode brilhar em todos os tipos de tons mágicos. No verão, é um lugar popular para os locais e viajantes virem e ficarem debaixo do spray frio e refrescante. No inverno, a cascata às vezes congela,
criando um maciço e espetacular cincelo que pende do teto como um gigante candelabro. É um exemplo perfeito das surpresas que o Daguestão tem escondidas, apenas à espera daqueles dispostos a explorar um pouco mais fundo, a seguir o rio para a escuridão. Esta cascata está escondida, mas as torres da próxima aldeia foram construídas para serem vistas. Subimos agora ao alto das montanhas, para um lugar onde a linha entre o céu e a terra parece esbater-se. Esta é a aldeia abandonada de Gur. Localizada a uma altitude de mais de 5.500 pés, Gur é mais famosa pelas suas incríveis torres de vigia medievais. Estas 3 torres de pedra, com centenas de anos, erguem-se orgulhosamente na beira de uma falésia íngreme. Parecem guardiões silenciosos a vigiar o vasto vale abaixo, desafiando a própria gravidade. No seu tempo, estas eram torres defensivas. Veja bem. A vida nas montanhas do Cáucaso era historicamente muito perigosa. Clãs rivais ou invasores externos podiam aparecer a qualquer momento. Estas torres eram o sistema de alerta precoce. Um fogo aceso numa torre podia ser visto pela próxima, enviando uma mensagem através das montanhas em minutos. Mas aqui está o detalhe. A aldeia que outrora protegiam já se foi. Como Gamsutl, a velha aldeia de Gur foi abandonada. Os residentes mudaram-se montanha abaixo para uma aldeia nova e mais moderna, deixando as antigas casas de pedra e as poderosas torres ao vento. O que muitos ignoram são as lendas sombrias. O folclore local está cheio de contos sombrios associados a estas falésias, falando de rituais sombrios e sacrifícios em tempos pré-islâmicos. Estas histórias adicionam à atmosfera intensa e assombrosa do lugar. Hoje, Gur é famosa por outra razão. Uma formação rochosa próxima conhecida como a Língua do Troll, que veremos em breve. Mas as torres são a verdadeira alma de Gur. As torres de Gur estão silenciosas, mas a próxima cascata é tudo menos isso. Estamos a dirigir-nos para o Planalto de Kunzak. Uma planície maciça e plana no alto das montanhas, e na sua beira, um rio faz algo espetacular. Esta é a cascata de Tobot. O Tobot é uma das cascatas mais altas e poderosas de toda a Rússia. Aqui, o rio flui calmamente pelo amplo planalto e, de repente, sem aviso, atinge a beira de uma falésia de cerca de 230 pés e simplesmente cai. O poder e o som da água a embater no cânion abaixo são incríveis. Uma enorme nuvem de névoa sobe do fundo, criando arco-íris constantes à luz do sol. É uma exibição nua do poder da natureza. Mas aqui está o detalhe. A cascata de Tobot é uma maravilha diferente no inverno. Quando as temperaturas caem, esta estrondosa cascata congela completamente. Torna-se uma gigantesca escultura congelada, um maciço cincelo enraizado na falésia. Alpinistas de gelo locais e viajantes corajosos vêm para ver esta estranha e silenciosa versão da cascata. Há também um rumor fascinante. Diz-se que o lago profundo e escondido na base da cascata guarda tesouros avar. As lendas contam que durante épocas de invasão, os clãs locais atiravam o seu ouro, prata e artefactos antigos para uma água violenta e agitada na base da cascata, escondendo-o num lugar que nenhum inimigo poderia jamais alcançar. Seja verdade ou não, adiciona uma camada de mistério a este local já deslumbrante. Esta cascata cai num cânion, mas a nossa próxima aldeia é construída sobre o próprio tempo. Viajamos agora para um dos assentamentos continuamente habitados mais antigos de toda a Europa. Este é o Aul de Shok, para dizer o mínimo,
Este lugar é antigo. Não estamos a falar de tempos medievais, nem sequer estamos a falar dos romanos. Os arqueólogos encontraram um sítio neolítico aqui, um assentamento da Idade da Pedra que remonta a 10.000 anos. As pessoas têm vivido neste mesmo local desde o fim da última Idade do Gelo. Por que aqui? Veja bem, Chok é construída numa bacia natural, numa encosta de montanha, protegida do pior dos ventos e com acesso a terras férteis e água. Durante milhares de anos, esta foi uma paragem-chave na Grande Rota da Seda. Um lugar onde comerciantes da Pérsia, Arábia e China descansavam. A própria aldeia é um fator uau. É construída em socalcos pela encosta da montanha. A arquitetura é engenhosa e um estilo daguestani clássico. O telhado de uma casa é o pátio da frente, ou chão, para a casa acima dela. Isto cria uma comunidade vertical, unida, que é simultaneamente bonita e incrivelmente prática. Este é o coração de Chok, onde petróglifos nas pedras antigas contam mitos esquecidos. As pedras das casas antigas, a antiga mesquita e as cavernas circundantes estão repletas de símbolos e marcações estranhas. Estas são as histórias de um povo que sobreviveu durante 100 séculos. Caminhar pelas ruas estreitas, sinuosas e de calçada de Chok é como caminhar por um museu vivo, onde cada pedra tem uma história para contar. Chok é antiga. Mas a nossa próxima paragem é um mistério que muda com o clima. A nossa próxima paragem leva-nos à fronteira do Daguestão e da sua vizinha, Chechênia, para ver um corpo de água que desafia a crença. Este é o Lago Kezenoi-Am. Este é o maior e mais profundo lago de montanha de todo o Cáucaso Norte. Fica a uma altitude de mais de 6.000. Aninhado numa bacia de montanhas. A primeira coisa que o atinge é a cor. Um azul turquesa deslumbrante, brilhante, tão vívido que parece ter sido editado com Photoshop. Mas aqui está o detalhe. O lago muda de cor, dependendo do clima, da hora do dia e da estação. A água pode mudar daquele azul turquesa brilhante para um azul profundo e escuro, ou até mesmo para um cinzento aço. É como um enorme anel que muda de humor para as montanhas. O lago é incrivelmente profundo, com mais de 240 pés, e a sua água é gelada, mesmo no meio do verão, raramente ultrapassando os 64 graus Fahrenheit. O que é verdadeiramente selvagem é o que acontece no inverno. O lago congela tão rapidamente e tão transparente que se diz que pode prender peixes vivos no gelo, um fenômeno de congelamento rápido. Este gelo sólido e transparente, às vezes com mais de 30 polegadas de espessura, torna-o um local popular para festivais de inverno e até mesmo corridas no gelo. Rodeado por montanhas imaculadas, sem grandes cidades à vista, o Lago Kezenoi-Am parece um paraíso secreto e intocado, um olho azul brilhante a olhar para os céus. Este lago é uma maravilha natural, mas fica perto de um lugar de conflito criado pelo homem. Voltamos agora a Gunib, o planalto montanhoso que visitamos anteriormente. Embora tenhamos falado sobre o fim da guerra, precisamos agora de olhar para a própria fortaleza. A fortaleza de Shamil em Gunib não é apenas um edifício. Toda a aldeia e planalto eram uma zona fortificada, mas a estrutura-chave, aquela que conta a história, é a muralha da fortaleza. Estas são as ruínas da última resistência. As mesmas paredes onde os poucos combatentes restantes do Imam Shamil lutaram. Mas o que é realmente fascinante é o que aconteceu após a guerra. Uma parte fundamental da história é um portão construído pelo Tsar Alexandre II. Esta é uma parte-chave da história. Depois que a guerra terminou e o Imam Shamil foi capturado,
o czar russo visitou este local. Ele ficou tão impressionado com as defesas naturais de Gunib e com a pura ferocidade do seu inimigo derrotado, que ordenou que um tributo fosse construído. O portão de Shamil e o portão de Bariatinsk são monumentos ao fim da guerra. São portões construídos pelos russos, mas são também um sinal de respeito pela longa e dura campanha. Isto leva-nos a uma lenda local persistente. Câmaras escondidas com armas enterradas. A história conta que nos dias finais e desesperados do cerco, os combatentes de Shamil, sabendo que estavam prestes a ser invadidos, enterraram as suas valiosas espadas e punhais premiados e até canhões em câmaras secretas e túneis sob a fortaleza. Fizeram isto para que as armas não caíssem nas mãos do inimigo. Até hoje, as pessoas ainda se perguntam se um arsenal escondido está à espera de ser descoberto debaixo das pedras de Gunib. Estas paredes escondiam segredos, mas o nosso próximo caminho leva a uma fenda claustrofóbica. Este próximo local não é para claustrofóbico. Estamos a dirigir-nos para o desfiladeiro de Karadak, um lugar conhecido pelos locais como o Portão das Maravilhas, ou, mais ameaçadoramente, a Saca de Pedra. Este é um slot canyon, uma fenda estreita numa montanha que é, para dizer o mínimo, incrivelmente apertada. O desfiladeiro em si tem apenas cerca de 1.300 pés de comprimento. Mas é uma caminhada intensa. As paredes em ambos os lados têm mais de 560 pés de altura e estão a apenas 6 a 13 pés de distância. Ao caminhar, as paredes de rocha ficam cada vez mais próximas, até estar numa fenda estreita onde a luz do sol mal chega. No alto, pode ver enormes pedras que caíram e ficaram presas entre as paredes. Penduradas sobre a sua cabeça como decorações ameaçadoras. O que ninguém lhe diz é o quão barulhento é. O som do pequeno riacho no fundo e dos seus próprios passos ecoa infinitamente nas paredes de rocha lisas e polidas. As próprias paredes são um fator uau. Polidas por milhões de anos de água e vento em formas orgânicas, suaves e fluidas como uma escultura. Mas há um perigo sério, no entanto. Este desfiladeiro inunda-se repentinamente. Isto não é brincadeira. Quando chove nas montanhas, este desfiladeiro pode tornar-se uma torrente furiosa em minuto. Estas inundações repentinas são o que esculpiu o cânion e são incrivelmente perigosas. Os guias locais sabem que devem verificar o clima. Estas inundações são também o que, segundo a lenda, revela cavernas escondidas e submersas que só são visíveis quando a água está alta. Este desfiladeiro é estreito, mas o nosso próximo local oferece uma vista terrivelmente ampla. Estamos a regressar à área perto da aldeia abandonada de Gur, mas desta vez não estamos a olhar para as torres. Estamos a olhar para uma rocha, mas esta não é uma rocha qualquer. Esta é a Língua del Troll, ou Língua do Troll, de Gur. É a versão do Daguestão da famosa Trolltunga, na Noruega, e, para dizer o mínimo, é igualmente aterrorizante. Esta é uma rocha longa, fina e de topo plano, que se projeta horizontalmente do lado de uma falésia maciça. Mais de 5.500 pés acima do chão do vale. Não há nada por baixo dela, a não ser ar. Tornou-se uma das fotos mais populares e obrigatórias para qualquer viajante no Daguestão.
As pessoas caminham até o local e caminham corajosamente até a ponta da rocha, sentadas ou em pé, com os braços esticados, com o vasto e vertiginoso abismo do cânion espalhado por baixo delas. O nome, como deve imaginar, vem de uma lenda local. A história é de um gigante que outrora viveu nestas montanhas. Ele era conhecido por ser mal-humorado e por causar problemas. Um dia, ele estava tão zangado com os aldeões locais que pôs a língua de fora para troçar deles. E um feiticeiro local, cansado das suas travessuras, transformou a sua língua em pedra. A rocha pendurada ali é uma lembrança permanente da má atitude do gigante. Esta rocha projeta-se no ar. Mas o nosso próximo mistério é um monstro que voava sobre o mar. Esta é uma das visões mais "que raio é isto" em todo o mundo. Numa praia perto de Derbent, nas margens do Mar Cáspio, está uma máquina que não deveria existir. Este é o ecranoplano de classe Lum. O que é? Veja bem, parece um avião. Tem uma envergadura de asa de 148 pés e enormes motores a jato nas suas costas. Mas não é um avião, parece um barco. Tem 240 pés de comprimento e pesa 900.000 libras. Mas não é um barco. Esta coisa foi um projeto militar soviético ultra secreto. É um veículo de efeito de solo. Foi projetado para voar apenas 10 a 15 pés acima da água, usando uma almofada de ar para viajar a velocidades de mais de 300 milhas por hora. Isto significava que voava sob o radar inimigo. Mas era demasiado alto para ser detectado por sonar. Era um monstro furtivo e de alta velocidade. E aqui está o detalhe. Foi construído para um propósito. Olhe para o topo. Aqueles 6 tubos foram projetados para transportar e lançar mísseis maciços guiados por sonar, poderosos o suficiente para abater um porta-aviões inteiro. Esta foi a plataforma para testes de armas ultra-secretas. Esta era uma máquina do juízo final. Um destruidor de porta-aviões de uma guerra que nunca aconteceu. Após a queda da União Soviética, o projeto foi abandonado. Este, o único do gênero alguma vez totalmente concluído, foi deixado a enferrujar numa base naval. Em 2020, foi rebocado para esta praia, com planos para o tornar a peça central de um museu militar. Mas, por agora, está apenas sentado ali, um fantasma de 900.000 libras da Guerra Fria, à espera que os turistas venham e se maravilhem com a sua existência aterrorizante, bonita e bizarra. Esta máquina é uma ruína moderna, mas a nossa próxima paragem é uma antiga. Não muito longe das Torres de Gor, fica outro assentamento abandonado, ainda maior. Este é o Velho Caribe. Se Gamsutl é o Machu Picchu do Daguestão, então Caribe é a sua cidade gêmea. É outro exemplo de uma aldeia construída verticalmente numa encosta rochosa e íngreme, com as casas empilhadas umas em cima das outras. Mas Caribe parece diferente, parece mais complexa. A velha aldeia é um verdadeiro labirinto de pedra. Os calejones ou becos são incrivelmente estreitos, sinuosos e confusos. Foram projetados desta forma de propósito. Veja bem, esta era uma aldeia-fortaleza. Se os invasores alguma vez violassem as muralhas externas, seriam encaminhados para estas pequenas zonas de abate sinuosas, onde os combatentes poderiam atacá-los dos telhados acima. A aldeia é coroada por antigas torres de vigia, semelhantes às de Gor.
e as ruínas datam de séculos, com algumas partes até mesmo da Idade do Bronze. Mas o verdadeiro fator uau de Caribe é o mistério dos seus símbolos. Ao explorar as ruínas, verá petróglifos e símbolos estranhos esculpidos nas pedras das casas. Existem símbolos solares, impressões de mãos e padrões geométricos estranhos. Ninguém sabe ao certo o que significam. São amuletos de boa sorte, orações antigas, avisos, ou apenas as marcas das famílias que lá viveram? É um mistério não resolvido, esculpido nos próprios ossos da aldeia. Os segredos de Caribe estão gravados em pedra, mas os segredos da próxima aldeia são martelados em prata. Viajamos agora para a aldeia de grande altitude de Cubate. Um lugar famoso por uma coisa: a sua incrível tradição de 1000 anos de metalurgia. Cubate é conhecida como a Aldeia dos Ourives, mas chamá-los assim é, para dizer o mínimo, um eufemismo. Não são apenas artesãos, são mestres. Durante séculos, esta aldeia produziu algumas das joias, punhais e armaduras mais finas e procuradas do mundo. Veja bem, o próprio nome Cubate significa fabricantes de malha. Diz a lenda que os guerreiros desta aldeia eram tão habilidosos que forneciam armaduras para czares, chás e sultões. As suas técnicas, fórmulas secretas para ligas, gravação intrincada e um estilo único de nielo, uma incrustação preta, eram ciosamente guardadas e transmitidas apenas de pai para filho, de mãe para filha. Isto faz parte do folclore local, que fala de Minas Encantadas. Os mestres Cubate eram tão bons que as pessoas acreditavam que a sua habilidade não podia ser humana. As lendas diziam que eles tinham minas secretas e encantadas nas montanhas, dadas a eles por espíritos, que forneciam uma prata de pureza incomparável. Hoje, pode visitar a aldeia, que é como um museu vivo. Pode entrar em oficinas que têm sido usadas por centenas de anos e observar os mestres no trabalho, a martelar e gravar desenhos intrincados que não mudaram em 1000 anos. Os mestres de Cubate guardam os seus segredos, mas a nossa próxima paragem é uma ruína que perdeu o seu povo, empoleirada no topo de uma montanha remota, quase inacessível. Encontramos as ruínas de um lugar que já foi o centro do poder no Daguestão. Esta é Cala Koreish. Isto não é apenas uma ruína. Este foi um dos primeiros baluartes árabes no Cáucaso, fundado no século VIII. O nome Koreish refere-se aos Quraysh, a tribo do profeta Maomé. A lenda diz que a cidade foi fundada pelos seus parentes, que vieram para cá para espalhar o Islão. Durante séculos, Cala Koreish foi a capital de um poderoso estado local. Foi um centro de aprendizagem, religião e comércio. Tinha uma grande mesquita, uma das mais antigas da região, um mausoléu e uma cidadela fortemente fortificada. O fator uau aqui é a sua localização. Fica numa península de rocha, com desfiladeiros profundos em 3 lados. Era quase impossível de atacar. Aqui está um fato verdadeiramente impressionante. As suas paredes resistiram a terremotos que destruíram cidades inteiras nas proximidades. Este lugar foi construído para durar, mas, como tantas aldeias de montanha, foi eventualmente abandonada. Hoje é uma cidade fantasma. Pode caminhar pelas ruínas da antiga mesquita, ver as paredes desmoronadas da cidadela e visitar o mausoléu, que ainda é um local de peregrinação. O vento assobia através dos arcos vazios, e as vistas são absolutamente deslumbrantes. É um lembrete silencioso e poderoso dos impérios que passaram por estas montanhas. Esta fortaleza está silenciosa, mas a nossa próxima paragem é um lugar de som interminável. No fundo de uma floresta virgem e imaculada, encontramos uma cascata que é conhecida pela sua beleza pura e pelas suas lendas misteriosas. Esta é a cascata de Shidirnak. Esta não é a maior cascata do Daguestão, mas é uma das mais bonitas. É uma única e poderosa pluma de água que cai quase 300 pés por uma falésia coberta de musgo para uma piscina escondida. O que a torna especial é o nevoeiro. A cascata é tão poderosa que cria uma nuvem permanente de névoa fina na sua base. E por estar numa área ampla e aberta, o sol atinge esta névoa,
e cria arco-íris perpétuo. Num dia claro, não é apenas um arco-íris. Pode ver múltiplos e cintilantes arcos de cor no ar. Mas aqui está o detalhe. Para o povo avar local, isto não é apenas uma visão bonita. Este é um lugar sagrado. Isto leva a uma crença local fascinante. Diz-se que a água desta cascata tem propriedades curativas. Durante séculos, os locais vieram aqui para beber a água ou para se banharem no seu spray, acreditando que pode curar doenças e trazer boa saúde. Quer seja a pureza da água da montanha ou o poder espiritual do lugar, é uma crença que está profundamente entrelaçada na cultura local. É um local onde a beleza da natureza e a fé antiga se unem. Esta cascata é uma, mas a nossa próxima paragem são 3. A nossa próxima cascata é um verdadeiro fator uau, porque não é apenas uma cascata, mas 3. Esta é a cascata de Bart. Numa parte remota e acidentada do Daguestão, um rio poderoso é forçado através de um canal estreito e divide-se, criando 3 cascatas distintas e poderosas que caem lado a lado por uma encosta. É uma exibição impressionante de poder e simetria. O que torna este lugar ainda mais intrigante são as ruínas que o rodeiam. Em toda a volta do topo das quedas, pode ver ruínas antigas, os alicerces de pedra desmoronados de um assentamento antigo e há muito esquecido. Quem viveu aqui e por que construíram as suas casas mesmo ao lado deste ruído estrondoso? O mistério aprofunda-se com as lendas locais sobre a própria água. O que é mais, disse que a água aqui canta. Este é um fenômeno estranho ligado às formações minerais únicas na rocha. À medida que a água corre sobre estas rochas específicas, cria um som estranho, agudo, de canto ou zunido, que ecoa através do cânion. Para os povos antigos, isto deve ter soado como a voz da própria montanha. É um lugar que é simultaneamente um banquete para os olhos e um concerto para os ouvidos. Estas quedas cantam, mas a nossa próxima aldeia parece que é de outro mundo. Estamos a subir novamente, desta vez para uma altitude de mais de 6.500 pés. Esta é a aldeia de Mato. Este aul, ou aldeia, de grande altitude é deslumbrante, mas o que a torna verdadeiramente fascinante é a sua secção antiga, onde as casas são construídas de uma forma que as faz parecer cavernas feitas pelo homem. Veja bem, as pessoas aqui construíram as suas casas diretamente sob saliências rochosas naturais e nas laterais das falésias. As casas de pedra estão empilhadas tão apertadamente que parecem uma única e maciça estrutura orgânica, uma colmeia humana feita de pedra. Isto era, claro, para defesa. Esta aldeia era um esconderijo medieval. A chave para Matlas são as suas passagens secretas. Disse que toda a aldeia está ligada por uma rede de túneis escondidos, passagens secretas e casas de passagem, que permitiam que os aldeões e guerreiros se movessem de uma extremidade da cidade para a outra sem nunca sair. Se um inimigo atacasse, toda a força de combate de Matlas poderia desaparecer e depois reaparecer noutro lugar, flanqueando os atacantes. Era uma fortaleza projetada para a guerra de guerrilha, um labirinto de pedra e segredos. Hoje, explorar estas antigas casas em forma de caverna dá um arrepio ao imaginar as pessoas resistentes e engenhosas que sobreviveram aqui durante séculos. O povo de Matlas escondeu-se na pedra, mas a nossa próxima aldeia construiu torres para o céu. Estamos a regressar à área de Cho, o assentamento de 10.000 anos. Mas desta vez, estamos a olhar para um conjunto específico e muito impressionante de estruturas. Estas são as torres cilíndricas de Cho. A guardar a aldeia estão estas torres de pedra de 800 anos, ao contrário das torres quadradas de Gur ou Carib. Estas são redondas, o que as tornava muito mais estáveis e muito mais difíceis de atacar para os inimigos. Aqui está o fator uau. Foram construídas sem argamassa. Isto é engenharia de precisão incrível.
As pedras foram cortadas tão perfeitamente que se encaixam usando apenas fricção e gravidade. E funcionou. Estas torres resistiram durante 800 anos, sobrevivendo a avalanches, terremotos e ataques. Há razão para elas. Veja bem. Cho era uma aldeia rica na Rota da Seda, o que a tornava um alvo, mas também era o lar de muitos clãs diferentes e poderosos. Cada clã construiria a sua própria torre como um sinal da sua riqueza e poder. E como um refúgio para a família em tempos de problemas. Estas torres eram o símbolo máximo de status. Do topo, tem uma vista perfeita de 360 graus de todas as passagens de montanha que levam à aldeia. Ninguém podia aproximar-se de Cho sem ser visto. Estas torres foram construídas para defesa, mas a defesa da nossa próxima aldeia era o seu ofício. Visitamos agora uma aldeia cujo nome é famoso em todo o mundo, pelo menos entre aqueles que conhecem lâminas. Esta é Untsukul. Esta aldeia não é famosa pela sua fortaleza ou pelas suas vistas, mas pelos seus punhais. Os mestres de Untsukul são lendários por uma forma de arte única e bonita, incrustar metal na madeira. Eles são mais famosos pelos seus punhais e facas lendários, mas também fazem bengalas bonitas, chifres de beber e itens decorativos. O processo é um segredo bem guardado. Eles pegam em madeiras escuras e duras, como damasco ou carpe, e depois, com incrível precisão, esculpem desenhos intrincados nelas. Em seguida, martelam cuidadosamente fios finos de prata. Cuproníquel ou latão. Para criar padrões bonitos e fluidos. Mas aqui está o mistério. Esta é a lenda de Untsukul. Com as suas fórmulas alquímicas para aço indestrutível. As lâminas dos seus punhais eram ditas ser forjadas com rituais especiais, temperadas em ribeiros de montanha numa hora específica da noite, e temperadas usando fórmulas que eram em parte metalurgia, em parte magia. Rumorejava-se que este aço alquímico era inquebrável, que nunca perdia o seu fio e que era capaz de cortar metais inferiores. Embora a magia seja lenda, a habilidade é real. Os ferreiros de Untsukul tinham um entendimento ancestral e profundo do aço que tornava as suas lâminas preciosas para guerreiros e colecionadores. As lâminas de Untsukul são famosas, mas a arte da próxima aldeia é uma de fé. Estamos a regressar à área perto da cascata subterrânea, a aldeia de Salta, mas desta vez não vamos para o subsolo, vamos para o seu coração. Para ver a sua mesquita. Numa terra de fortalezas de pedra e casas de pedra, a antiga mesquita em Salta é um fator uau, porque é feita de madeira. Este não é apenas um simples edifício de madeira. É uma obra-prima de escultura intrincada. Toda a mesquita, os pilares, os tetos, as portas, está coberta por padrões geométricos e florais detalhados, todos esculpidos à mão por mestres artesãos centenas de anos atrás. Disse que os pilares centrais são de árvores antigas e maciças, transportadas para cá de florestas distantes. Mas o verdadeiro tesouro de Salta não é o próprio edifício, mas o que contém. Aqui está um facto impressionante. Disse que esta remota mesquita de montanha é o lar de manuscritos do Alcorão do século VII. Pense nisso. Isso faria delas algumas das cópias mais antigas do Alcorão em existência. Datando da primeira geração após o profeta Maomé. Como chegaram aqui? A lenda, tal como com Kala Koreish, é que foram trazidas pelos primeiros missionários árabes que vieram para o Cáucaso. O facto de esta aldeia remota ser a guardiã de uma história tão inestimável e antiga
é um dos maiores segredos de todo o Daguestão. Esta mesquita é antiga, mas a nossa próxima paragem é um palácio de poder mais recente. Voltamos à região costeira, a uma época em que Derbent era a capital de um poderoso estado conhecido como o Khanato de Quba. Este é o Palácio de Inverno de Fatali Khan. Construído no século XVIII, esta foi a residência de Fatali Khan. Um governante poderoso e ambicioso que conseguiu unir grande parte do Daguestão e do Azerbaijão sob o seu domínio. Este palácio era uma declaração da sua riqueza e poder. Era famoso pelos seus jardins suspensos, jardins em socalcos luxuriantes que caíam em cascata pelas paredes, um paraíso verde no meio da cidade antiga. Mas o palácio guarda um mistério estranho. As salas com espelhos que falam. Esta não é uma história de fantasmas, mas uma peça fascinante de design arquitetônico e político. Dizia-se que o salão de audiências principal do palácio era revestido de superfícies reflexivas e espelhos intrincados, colocados em ângulos muito específicos. A acústica da sala foi projetada para que o Khan, sentado no seu trono, pudesse falar numa voz normal, e os espelhos e paredes apanhariam as suas palavras e progelaziam, fazendo com que a sua voz parecesse ribombar, ecoando de todos os cantos da sala. Foi um fator uau, projetado para intimidar e impressionar embaixadores e rivais visitantes, fazendo com que a voz do Khan soasse como a voz de um espírito todo-poderoso do próprio palácio. Este palácio era para os vivos, mas a nossa próxima paragem é para os há muito falecidos. Em Derbent, uma cidade de muitas fés, há um lugar que conta uma história de lealdade e sacrifício antigo. Este é o cemitério Kirkliar. O nome Kirkliar significa os 40. O cemitério é o local de descanso final para 40 antigos guerreiros santos muçulmanos que, segundo a lenda, pereceram a defender a cidade durante as primeiras guerras árabe-khazar, no século VII. É um dos locais muçulmanos mais sagrados do Daguestão. Mas, mesmo ao lado, há outra história igualmente antiga. Este é também o local de túmulos judeus de 1500 anos. Veja bem, Derbent é também o coração dos judeus da montanha. Uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo. Os seus antepassados foram instalados aqui pelos imperadores persas há mais de 1500 anos, muito antes da chegada do Islão. Este cemitério é um testemunho dessa história, com antigas lápides esculpidas com inscrições em hebraico. Isto liga-se a uma lenda local de uma sinagoga enterrada. Esta é uma lenda local que uma das sinagogas originais mais antigas dos primeiros colonos judeus foi enterrada debaixo das dunas perto do cemitério para a proteger dos invasores. E que a sua localização foi perdida para o tempo. É mais uma das inúmeras camadas de história de Derbent, todas empilhadas umas em cima das outras. Este cemitério é antigo, mas o próximo edifício é o mais antigo do seu gênero. Falamos sobre fortes e túmulos antigos, mas agora estamos diante da mesquita mais antiga de toda a Rússia e de toda a antiga União Soviética. Esta é a Mesquita Juma de Derbent. Construída no ano de 734, esta mesquita tem bem mais de 1200 anos. Foi construída apenas um pouco mais de 100 anos após a época do profeta Maomé.
Para dizer o mínimo, este é um edifício incrivelmente importante e histórico, mas não é o que se espera. Não é um grande edifício com enormes minaretes. Por fora, parece mais uma fortaleza. Por dentro, um vasto e escuro salão hipóstilo está cheio de uma floresta de grossas colunas de pedra. Aqui está o fator uau. No pátio, há 4 árvores planeiras antigas e maciças. Diz-se que estas árvores têm mais de 800 anos e são consideradas sagradas. A lenda local diz que as árvores choram pelos santos e que, se ouvir com atenção, pode ouvi-las. E o mistério? Há um segredo profundo aqui. Um subsolo com banhos rituais pré-islâmicos. Este é o grande segredo da Mesquita Juma. Antes de ser uma mesquita, este local era outra coisa. Alguns historiadores acreditam que era um templo de fogo zoroastriano, outros, uma igreja cristã. A mesquita foi construída em cima de um local sagrado, ainda mais antigo. E no fundo das suas fundações, ainda guarda os túneis e canais de água de uma fé que desapareceu há mais de 1000 anos. Este local é antigo, mas o nosso próximo é ainda mais antigo. Vimos um local de 10.000 anos em Chok. Mas agora estamos a olhar para um assentamento de 7.000 anos recentemente descoberto perto de Makhatchkala. Isto é um fator uau maciço para os arqueólogos. Este local data do período Neolítico, ou a Idade do Cobre. Esta é a época antes da Idade do Bronze, quando os humanos estavam apenas a aprender a misturar metais e a construir sociedades complexas. Aqui está o detalhe. Os arqueólogos encontraram ferramentas feitas de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico. O problema é, não há obsidiana em nenhum lugar perto do Daguestão. A análise mostra que esta obsidiana foi importada de mais de 600 milhas de distância. O que isso significa? Significa que, 7.000 anos atrás, esta aldeia perto de Makhatchkala fazia parte de uma vasta, complexa e internacional rede comercial. Eles estavam a negociar com pessoas de tão longe quanto a Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Esta descoberta reescreve completamente o que pensávamos saber sobre povos primitivos no Cáucaso. Estes não eram caçadores-coletores isolados, eram comerciantes sofisticados, parte da primeira economia global do mundo. Estas pessoas eram comerciantes, mas a nossa próxima paragem era para observadores de estrelas. Voltamos agora ao Planalto de Kunzak. A maciça montanha em forma de mesa, onde encontramos a cascata de Tobol. Este planalto não é apenas uma maravilha natural. É uma maravilha histórica. Esta é a cidade nas nuvens. Durante séculos, este planalto foi o coração do Kanato Avar, um poderoso reino montanhês. A aldeia de Kunzak era a sua capital, uma cidade rica e poderosa, que era quase impossível de atacar, graças às falésias íngremes em todos os lados. Já vimos a cascata de Tobot, mas o Planalto é a fonte de muitas cascatas, que caem das suas bordas em todas as direções. Mas há um mistério muito mais antigo e profundo aqui. As ruínas de um observatório astronômico pré-histórico. É isso mesmo. Arqueólogos e historiadores locais acreditam que muito antes dos Khans Avar, muito antes de qualquer fortaleza, os antigos povos deste planalto o usavam para observar as estrelas. Existem ruínas de estranhas estruturas de pedra, alinhadas com as estrelas e os solstícios. Estes observatórios pré-históricos sugerem que o Planalto era um local sagrado e cerimonial, um lugar onde as pessoas vinham para entender o seu lugar no cosmos. Era uma cidade nas nuvens, em mais do que um sentido. Este Planalto toca o céu, mas a nossa próxima aldeia tenta ir ainda mais alto. A nossa jornada está agora a levar-nos a uma das regiões mais remotas e de maior altitude do Daguestão.
Esta é Tliarata. Esta área é uma natureza selvagem alpina, pura e acidentada. É uma terra de torres de pedra, desfiladeiros profundos e vistas de glaciares maciços. É aqui que as montanhas do Cáucaso reais mostram o seu poder. As aldeias aqui são pequenas, resistentes e construídas de pedra, projetadas para suportar os invernos brutais. Mas esta aldeia remota guarda um fator uau incrível e um ponto de orgulho maciço para o povo local. Tliarata é o lar da mesquita de maior altitude de toda a Europa. Com mais de 8.200 pés acima do nível do mar, esta mesquita é um testemunho da profunda fé do povo da montanha. Construir este santuário a uma altitude tão extrema, num lugar de gelo e ar rarefeito, foi um empreendimento maciço. É um símbolo de que, não importa quão alta ou quão remota seja a terra, a fé e a comunidade podem construir um lar. Esta mesquita é alta, mas a nossa paragem final é um monstro de baixa altitude. Terminamos o nosso tour de 30 locais com um final de livro. Estamos a revisitar este monstro por uma razão. A sua história tem um capítulo final e estranho na praia de Kaspisk. Já abordamos o que é este monstro de classe Lun, uma besta de 900.000 libras, 300 milhas por hora, lançadora de mísseis. Durante anos, este monstro esteve a apodrecer numa base naval em Kaspisk. Depois, em 2020, foi rebocado para sul, até Derbent, para ser o centro do novo museu Parque Patriota. Mas aqui está o detalhe. A mudança foi um desastre. A máquina maciça ficou presa na praia durante a operação de reboque. Durante meses, ficou apenas encalhada, um símbolo de 900.000 libras do poder soviético, derrotado por um banco de areia. Acabou por ser movido para o seu local final e o parque está a ser construído à sua volta. Mas toda esta saga torna-o uma das atrações turísticas mais estranhas da Terra. É uma atração imperdível, não apenas pelo que foi, mas pela jornada bizarra, lenta e muito pública da sua reforma. É o símbolo perfeito, estranho e poderoso do Daguestão. Uma mistura de poder militar, engenharia inacreditável e uma paisagem que está sempre no controle. Agora, depois de ver todos estes lugares incríveis, misteriosos e bonitos, está provavelmente a perguntar: posso realmente ir lá? Para dizer o mínimo, sim. O turismo no Daguestão tem crescido rapidamente, mas esta não é uma viagem a Paris ou Roma. Esta é uma aventura e precisa de estar preparado. Primeiro, segurança. A região tem uma reputação complicada, mas o que ninguém lhe diz é que para os turistas o Daguestão de hoje é considerado muito acolhedor. A coisa mais importante é a hospitalidade. O código local de Gosteprinstvo, que significa hospitalidade, é um dever sagrado. Será convidado para chá, para jantar, para um lugar para ficar. É considerado rude recusar, por isso, esteja preparado para comer muito. Aqui está uma versão expandida do texto, mantendo o mesmo tom de conversa e adicionando mais exemplos, detalhes e fatores uau, conforme solicitado. Já ouviu falar de um lugar que é oficialmente parte da Rússia, mas que não parece Rússia de todo? Um lugar com mais de 30 grupos étnicos distintos, cada um com a sua própria língua? Um lugar onde pode encontrar cidades antigas de 5.000 anos, montanhas cobertas de neve e um mar quente, tudo numa única e pequena república? A maioria das pessoas não ouviu. Este é o Daguestão, a terra das montanhas. E é, sem dúvida, uma das joias mais escondidas do planeta. Durante décadas, esta região esteve nas manchetes pelos motivos errados, mas hoje está a abrir-se como uma terra de beleza impressionante. Hospitalidade intensa e mistérios que remontam a milênios. Mas não pode simplesmente aparecer aqui como faria em Paris ou Roma.
O Daguestão opera com o seu próprio conjunto de regras. É um lugar que recompensa o viajante preparado e, sejamos francos, pode ser difícil para aqueles que não o são. Se está a pensar em ir, precisa de um plano, precisa de conhecer a cultura, como se locomover e o que comer. Então, vamos detalhar tudo o que precisa de saber antes mesmo de pensar em reservar um voo. Esta é a parte mais importante, por isso ouça. As principais regras são realmente apenas bom senso, mas são absolutamente críticas. O Daguestão é um lugar tradicional e conservador, com uma cultura enraizada em antigos costumes de montanha e profunda fé islâmica. É um convidado. O objetivo é ser um bom convidado. A primeira e mais visível regra: vista-se com modéstia. Esta não é apenas uma sugestão. É um sinal de respeito. Tanto para homens quanto para mulheres, isto significa que os seus ombros e joelhos devem estar cobertos em todos os momentos. Para os homens, sem tank tops e calções são geralmente proibidos, especialmente fora da cidade principal. Para as mulheres, isto significa roupas largas. T-shirts estão bem, mas evite qualquer coisa justa ou decotada. Leve saias compridas, calças de linho e blusas largas. Quando visita uma aldeia, ou, mais importante, entra numa mesquita, as regras tornam-se mais rigorosas. Os homens devem estar de calças compridas, as mulheres devem cobrir o cabelo com um lenço de cabeça. A grande mesquita Juma, em Makhatchkala, ou a bela mesquita na aldeia de Gunib, quase sempre fornecerão um lenço e um robe na entrada. Mas é muito mais respeitoso trazer o seu próprio. Este ato simples diz aos locais que os vê: respeita as suas tradições e não está apenas lá para observar. Segundo, a hospitalidade é rainha. Serão olhados, não por raiva, mas por pura curiosidade. Quase certamente será convidado para a casa de um estranho para tomar chá. Eles podem não falar uma palavra de inglês, mas oferecerão tudo o que têm. A regra é: aceite. Aceitar uma chávena de chá ou um pedaço de pão é um enorme sinal de boa vontade. Recusar pode ser visto como um insulto. Seja gentil, sorria e tente aprender uma ou duas palavras: salam, olá e shukran. Obrigado serão de grande ajuda. Finalmente, a grande: não fale sobre política local. Simplesmente não fale. A história da região é incrivelmente complexa, sensível e profundamente pessoal. O que muitos ignoram é que esta é a chave. Não está lá para resolver os problemas deles ou oferecer as suas opiniões sobre a história ou religião deles. É um convidado. Seja um bom convidado. Seja educado, seja humilde e seja curioso sobre a cultura, a comida, a música, o artesanato e será tratado como família. Esta é a parte a que os amantes de logística precisarão de prestar muita atenção. Provavelmente voará para a capital, Makhatchkala. Esta é uma cidade movimentada e moderna no Mar Cáspio. Parece caótica, energética e viva. Pode caminhar pelo passeio, visitar a maciça Grande Mesquita Juma e perder-se no barulho e nos cheiros do segundo mercado. A outra cidade principal é Derbent. E principal é um eufemismo. Esta é a cidade continuamente habitada mais antiga de toda a Rússia e um patrimônio mundial da Unesco. As pessoas vivem aqui há mais de 5.000 anos. A principal atração é a Narinkala, uma fortaleza sassânida maciça e deslumbrante que se eleva sobre a cidade. Pode caminhar pelas muralhas antigas que outrora se estendiam das montanhas até ao Mar Cáspio, uma linha defensiva conhecida como os Portões Cáspios. Agora, aqui está o detalhe. Para ver qualquer parte do verdadeiro Daguestão, as aldeias de montanha, os desfiladeiros, as torres de vigia, precisa de um guia. Isto não é opcional. Esta não é uma recomendação. Não vai alugar um sedã e conduzir sozinho. As estradas nas montanhas são sinuosas, aterrorizantes, às vezes sem pavimento e incrivelmente perigosas. Estamos a falar de curvas e contracurvas de uma pista com uma queda de 2.000 pés e sem guarda-reio. Os motoristas locais são, digamos,
Aventureiros, precisa de um bom e confiável veículo 4x4. Mais importante, precisa de um guia local que conheça as estradas, fale russo e, idealmente, uma das línguas locais como avar ou lak. E tenha relacionamentos com as casas de hóspedes. Este guia é o seu motorista, o seu tradutor, o seu fixer e a sua ponte cultural. Sem eles, está verdadeiramente perdido. A sua experiência de alojamento será um conto de dois mundos. Nas grandes cidades de Makhachkala e Derbent, tem hotéis modernos. Pode encontrar lugares como o Hotel Grand Arbat, em Makhachkala, ou outros locais confortáveis de múltiplas estrelas com Wi-Fi, casas de banho privadas e serviço de quartos. São limpos, confiáveis e exatamente o que esperaria. Mas nas montanhas, essa é uma história diferente. E é a melhor história que alguma vez contará. Os hotéis nas aldeias de montanha são casas de hóspedes locais. Isto significa que está literalmente a ficar num quarto vago na casa de uma família local. A casa de banho pode ser partilhada. O Wi-Fi pode não existir. E a comida será o que a família estiver a comer ao jantar naquela noite. Isto não é um contra, esta é a melhor parte. Este é todo o objetivo. É assim que se experiencia o verdadeiro Daguestão. Acordará com o cheiro de pão fresco, chamado kleb, a ser cozido pela avó da família. Sentar-se-á numa longa mesa de madeira com toda a família, a partilhar comida e a tentar comunicar com sorrisos e gestos. É aqui que essa famosa hospitalidade daguestane ganha vida. Não é um turista num hotel, é um convidado genuíno na casa deles. Não pode obter este tipo de experiência humana e autêntica de qualquer outra forma. Não pode falar sobre o Daguestão sem falar sobre a comida. A culinária é um fator uau por si só, uma mistura de 30 diferentes tradições étnicas. É farta, fresca e servida em porções maciças. Esta é comida de montanha, projetada para alimentar pastores e guerreiros. Esqueça a sua dieta. Primeiro, o prato nacional, Khinkal. Isto não é o mesmo que o Khinkali georgiano. No Daguestão, o Khinkal é uma obra-prima desconstruída. É um prato grande de pedaços cozidos de massa, servido com um pedaço maciço e separado de carne cozida, geralmente cordeiro tenro, e um caldo rico e claro ao lado. Também obtém pelo menos um, e às vezes dois, molhos poderosos, quase sempre um molho de alho picante, e talvez um à base de tomate. A maneira como come é um ritual. Espeta um pedaço de massa, mergulha-o no molho de alho, come-o, e depois dá uma dentada na carne. Entre as dentadas, bebe o caldo quente da sua tigela. Cada grupo étnico tem o seu próprio estilo. O Khinkal Avar são almofadas grandes, fofas e levedadas, enquanto o Khinkal Lak são noodles pequenos e finos. E o Khinkal Kumik são quadrados. É imperdível. Em seguida, comerá chudu. São pães achatados e finos, grelhados, quase como uma quesadilha, recheados com todos os tipos de coisas deliciosas. O melhor tipo é recheado com greens frescos da montanha, o que estiver na estação. Também os encontrará recheados com tevorog, que é um queijo cottage seco, ou uma camada fina de carne temperada. São cozidos numa chapa seca, pincelados com manteiga e servidos quentes. São deliciosos, viciantes e o snack de montanha perfeito. Também pode encontrar kurzi. São dumplings bonitos e apertados, semelhantes a um pierogi ou manti.
são dobrados meticulosamente num padrão de trança e recheados com carne, abóbora ou espinafre. Para um verdadeiro sabor do antigo Daguestão, tem de provar urbex. Este é o superalimento original dos guerreiros da montanha. É uma pasta espessa, crua e oleosa, feita de nozes ou sementes moídas em pedra. Pode ser feita de sementes de linho, caroços de damasco, amêndoas ou sementes de cânhamo. Não é doce por si só e tem um sabor terroso e poderoso. É geralmente misturada com mel ou manteiga e barrada no pão. Esta é energia pura e concentrada e tem sido um alimento básico nestas montanhas durante séculos. E claro, haverá shashlik. Estes são espetos grelhados de carne, geralmente cordeiro. Mas este não é o seu churrasco comum de quintal. A carne é fresca, o ar é limpo e quando está a comer um espeto de cordeiro perfeitamente grelhado numa encosta de montanha, simplesmente tem um sabor melhor. Beberá tudo com shei. Chá preto forte, muitas vezes servido com ervas locais de montanha como tomilho. Ou ayran, uma bebida salgada de iogurte fermentado que é incrivelmente refrescante. O Daguestão não é apenas sobre comida e aldeias. É uma terra de paisagens épicas, quase inacreditáveis e segredos estranhos. O maior uau é o Cânion do Sulak. Esqueça o que ouviu sobre o Grand Canyon. O Cânion do Sulak é mais profundo. Com mais de 6.000 pés de profundidade, é um dos cânions mais profundos do mundo e é absolutamente de tirar o fôlego. A água no fundo é de um azul turquesa brilhante e impossível. Pode apanhar uma estrada sinuosa e aterrorizante até ao fundo para um tour de barco, acelerando entre as falésias íngremes. Depois, há as cidades fantasma, como Gamsuto. Esta é uma aldeia abandonada, empoleirada no topo de uma montanha. É chamada de Machu Picchu do Daguestão. O último residente morreu em 2015 e agora as casas de pedra estão lentamente a desmoronar-se de volta para a rocha. Caminhar até lá parece que se está a descobrir uma cidade perdida. E finalmente, sobre aqueles monstros marinhos, perto da cidade de Derbent, encalhado nas margens do Mar Cáspio, jaz um monstro da vida real. É o ecranoplano de classe Lun, também conhecido como o monstro do Mar Cáspio. Esta coisa é uma das máquinas mais estranhas e aterrorizantes alguma vez construída. Foi um veículo militar soviético ultra-secreto da Guerra Fria, um maciço veículo de efeito de solo, que era em parte avião, em parte navio. Foi projetado para voar apenas 10 pés acima da água a 300 milhas por hora, invisível ao radar, transportando mísseis nucleares. Hoje, o seu invólucro colossal e bizarro está apenas sentado na areia, uma relíquia de um passado secreto e futurista. O Daguestão é uma terra de mistério sem fim, um lugar onde os cânions são mais profundos, a história é mais antiga e os monstros marinhos são reais. Nós apenas arranhamos a superfície. Então, ponha like e subscreva para mais maravilhas escondidas. A pergunta final é, com tanta história, que segredos poderosos ainda estão enterrados sob as montanhas? Mas aqui está o verdadeiro segredo. Aquele que responde a essa pergunta final. Os segredos mais poderosos no Daguestão não estão enterrados sob as montanhas. São as montanhas. São as pessoas que vivem nelas. Vimos o que e o onde. Vimos as cidades fantasma, os cânions e o monstro marinho. Mas o maior fator uau de todos é o quem. Quem são estas pessoas que construíram torres sem argamassa, que guardam manuscritos do século VII e que têm mais de 30 maneiras diferentes de fazer um dumpling? Esta é a parte que a maioria das pessoas perde. E é a parte mais importante da história. O Daguestão não é um país, não é um único grupo de pessoas. É, para dizer o mínimo,
Um mundo inteiro de diferentes nações, todas a viver num só lugar. Esta é a terra das línguas. Isso não é apenas uma alcunha poética, é um facto linguístico. Existem mais de 30 línguas distintas e indígenas faladas no Daguestão. E muitos mais dialetos. Aqui está o detalhe. Estes não são apenas sotaques. Estamos a falar de línguas tão diferentes umas das outras quanto o inglês é do chinês. Pode estar numa aldeia avar, o maior grupo étnico, e viajar apenas 10 milhas por um passo de montanha para uma aldeia Lak. E as línguas são completa e 100% mutuamente ininteligíveis. Mais 10 milhas e está numa aldeia Darjin, com outra língua totalmente diferente. O que ninguém lhe diz é que durante séculos, estas montanhas agiram como ilhas no céu. Cada vale, cada planalto era o seu próprio mundo isolado. Este isolamento significou que estas pequenas comunidades preservaram as suas próprias línguas, as suas próprias tradições e a sua própria maneira única de ver o mundo. É por isso que não é um caldeirão, melting pot. É um mosaico, onde cada pequena peça manteve a sua cor. Portanto, enquanto o russo é a língua oficial que todos usam para comunicar uns com os outros, em casa, nas aldeias, as pessoas falam avar, darjin, kumik, lesguin, lak, Tabassaran. A lista continua e continua. É um dos lugares mais linguisticamente densos de todo o planeta. E estes diferentes povos não têm apenas as suas próprias línguas. Têm as suas próprias leis. Mencionamos a hospitalidade, mas isso é apenas uma peça de um sistema muito maior e mais poderoso. Este é o Adat. O Adá é o código antigo e não escrito das montanhas. Estas são as leis consuetudinárias, as regras de honra e as tradições que governaram a vida nestas aldeias por 1000 anos, muito antes de qualquer governo externo alguma vez aparecer. O Adat cobre tudo, como ser um bom anfitrião, como resolver disputas e como respeitar os seus anciãos. Nos velhos tempos, também cobria rixas de sangue, o sistema de olho por olho que mantinha a paz numa terra sem polícia. Aqui está a parte que realmente o atinge. Para muitas pessoas nas montanhas remotas, o Adat ainda é mais poderoso do que qualquer lei oficial. É um código de honra. É por isso que a palavra de um homem é a sua ligação. É por isso que um convidado é tratado como um rei. E é por isso que o tecido social nestas aldeias é tão incrivelmente forte. Quando está Pisas a visitar, não está apenas num lugar. Está dentro deste antigo contrato social não escrito. Também vimos os incríveis artesanatos como a prata de Kubati e a incrustação de madeira de Untsuku. Mas o que muitos ignoram é que quase todas as aldeias tinham o seu próprio ofício mestre, um segredo que usavam para negociar e sobreviver. Pegue na aldeia de Balcar. Esta é a aldeia dos oleiros. Mas aqui está o fator uau. Durante séculos, apenas as mulheres de Balcar eram permitidas a ser oleiras. Era o seu direito sagrado. Os homens podiam ajudar a cavar a argila ou vender os potes acabados. Mas apenas as mãos das mulheres podiam moldar os famosos jarros e brinquedos de parede fina. A lenda local diz que se um homem alguma vez tentasse moldar a argila, esta racharia no fogo. Ou que tal a arte perdida do bordado Kaitag? Na região de Kaitag,
As mulheres criavam estes têxteis deslumbrantes de fio de seda. Mas estes não eram apenas decorações bonitas. Estes eram objetos protetores, cheios de símbolos antigos e pré-islâmicos. Eram usados nos momentos mais importantes da vida. Um era colocado sobre o berço de um novo bebê. Outro era uma parte fundamental do dote de uma noiva, e um último era usado para cobrir o rosto dos mortos. Cada símbolo era uma oração, um escudo contra o mal olhado, um desejo de boa sorte. E já viu aqueles famosos chapéus de lã altos, certo? O papacá. Estes vêm da região de Tsumada. Isto não é apenas um chapéu. Para dizer o mínimo, é um símbolo da honra e dignidade de um homem. Há um antigo ditado daguestani: se a sua cabeça ainda está nos seus ombros, o seu papaca deve estar na sua cabeça. Perdê-lo era perder a sua honra. Tudo isto aponta para o segredo final e mais profundo do Daguestão. Não é apenas uma terra de guerreiros. É uma terra de místico. Vimos as mesquitas. Mas o que ninguém lhe diz é que o verdadeiro poder do Islã no Daguestão é a sua profunda tradição sufi mística. Isto não é apenas sobre regras. É sobre uma conexão espiritual pessoal com Deus. É por isso que a terra está coberta de ziyarat, ou os túmulos sagrados de santos. As pessoas fazem longas peregrinações a estes locais para rezar e meditar. Esta é a cultura do guerreiro santo. Imam Shamil, o grande líder que lutou contra o Império Russo, não era apenas um general. Ele era um devoto mestre sufi. Os seus combatentes não eram apenas soldados, eram murids, ou discípulos, que o seguiam com uma devoção espiritual que os tornava quase impossíveis de derrotar. Esta fé mística profunda está em todo o lado. Está no respeito quieto nas mesquitas. Está na sacralidade das árvores de 800 anos na Mesquita Juma, em Derbent. E está na bondade mostrada a um estranho. Portanto, quando pergunta que segredos estão enterrados nas montanhas, a resposta é: todos eles. Os segredos não estão apenas no chão, estão a andar por aí. Estão nas 30 línguas que ainda são faladas. Estão nas leis não escritas do Haddad. Estão nas mãos de uma mulher em Balcar a moldar argila e na honra de um homem a usar o seu papacá. O verdadeiro Daguestão é um lugar que guardou a sua alma. Sobreviveu a impérios, guerras e ao mundo moderno. E fê-lo agarrando-se às suas tradições. O maior mistério do Daguestão não é como tem tantos segredos, mas como conseguiu, contra todas as probabilidades, mantê-los.